Judeu é judeu, gentil é gentil. Não confunda as coisas. Vocês pediram, vocês imploraram, vocês foram com cartazes na Avenida Paulista falando queremos mais dossiê, queremos mais dossiê. E tem dossiê aqui no vídeo de hoje, dessa vez falando sobre judaísmo messiânico. Primeira coisa que a gente precisa falar sobre isso, o que é judaísmo messiânico? O judaísmo messiânico é um movimento que nasceu lá nos Estados Unidos, lá pelos anos de 1970, derivado do hebreu cristianismo, que estava lá na Inglaterra no século XIX. A ideia é trazer os judeus verdadeiros, os de origem judaica, para o cristianismo, tentando mostrar para eles que o Messias é Jesus e ele já veio, o Yeshua, aqueles a quem eles estavam esperando é Jesus. Essa é a ideia do judaísmo messiânico. É importante a gente comentar também que o judaísmo raiz, o judaísmo roots, ele não considera o judaísmo messiânico como o judaísmo verdadeiro. Para eles é uma seita, uma raiz que difere deles, eles não consideram como do mesmo. A ideia deles é chegar nos judeus e falarem para eles o seguinte: vocês não precisam abandonar a sua cultura, a sua vida, as festas, tudo aquilo que é valor cultural para vocês. Vocês não precisam abandonar isso e vocês podem vir para o cristianismo e descobrir que a gente está falando de Jesus como nosso Messias e que ele já veio, e você não precisa abandonar a sua vida como judeu para chegar até a gente. Essa é a ideia principal. Eles não costumam usar o nome de cristãos porque isso traz à memória para eles a perseguição que alguns cristãos fizeram para os judeus. Então, para eles, ser chamado de cristão pode parecer um pouco estranho por causa de todo esse ódio e perseguição que os judeus já sofreram por causa do cristianismo. Então, por isso, você não vai ver o judaísmo messiânico dizendo que eles são cristãos, eles são judeus messiânicos. Resumindo, o movimento nasceu com a ideia de trazer os judeus para o cristianismo sem abandonar todo o seu modelo cultural de viver, toda a sua cultura, a sua riqueza cultural. E isso é ok. Se fosse até aí, a gente não teria problema nenhum. A gente tem algumas versões e alguns movimentos aqui no Brasil, só que eles passam um pouco da linha. Eles acabam trazendo os elementos judaicos não somente como valor de cultura para os já judeus, mas como uma imposição de que esse valor traria salvação para nós, que de alguma forma isso seria voltar às raízes do verdadeiro cristianismo e então viver esse cristianismo verdadeiro que a gente abandonou, tirando todos esses valores culturais. Eles passam dessa linha. Uma coisa é você chegar para um povo que tem toda uma vida cultural e falar para eles que eles não precisam abandonar sua cultura, que eles podem viver ainda com as festas dele, com as roupas deles e tudo mais. Isso é uma coisa. Outra coisa é impor esse modelo cultural como necessidade para a salvação de outras pessoas que nem conhecem essa cultura, que nem conhecem esses valores, que é o caso dos judaizantes, que a gente já citou em outro vídeo que você pode assistir. Alguns movimentos de judaísmo messiânico, eles passam essa linha e chegam a esse ponto. E eu até consigo entender o apego a essa cultura, porque a cultura judaica ela é muito bonita. E às vezes o apego que eles têm à cultura judaica é o apego que os reformados, por exemplo, têm a outras culturas. Eu, por exemplo, tenho um grande apego à cultura muito puritana, então eu acho muito bonito os símbolos da cultura puritana e do cristianismo um pouco mais puritano, como gola clerical, usar toda a toga, usar o genuflexório e todo esse tipo de objeto e símbolo que eu acho muito bonito e importante. Para algumas pessoas, talvez esses sejam os elementos judaicos, e isso é ok, achar isso bonito, achar isso muito legal, ou tentar trazer de alguma forma, tudo bem. Mas existe um problema em falar que isso é voltar ao evangelho, ao cristianismo original, e de que a gente precisa voltar a esse modelo para então viver o cristianismo de verdade. Mas tendo falado desses problemas que o judaísmo messiânico Nutella, se a gente pode chamar assim, tenta trazer essas coisas dessa forma errada, voltando para o judaísmo messiânico raiz, o que eles próprios dizem, o que documentos sobre eles dizem que é a ideia deles trazerem. O verdadeiro movimento judaico-messiânico é formado, em primeiro lugar, por verdadeiros judeus e não tem qualquer finalidade de transformar um gentil em um judeu. Entende que sua missão não é transformar de qualquer forma a identidade dos gentios, mas sim confirmar a identidade do judeu. Movimentos americanos como o Jews for Jesus, que é os judeus para Jesus, eles fazem isso de uma forma fantástica e repetidamente eu vi notícias de pessoas falando sobre
judeus que foram trazidos para o cristianismo através desse movimento, pessoas que conheceram a Jesus e que às vezes tiveram sonhos e coisas do tipo e conheceram o verdadeiro cristianismo, reconhecendo de que o Messias é Jesus. E isso é muito legal e eles têm feito um trabalho fantástico. E nós temos alguns movimentos brasileiros também. No Brasil, a gente tem um dos movimentos que é o Ministério Ensinando de Sião. E aí a gente tem alguns problemas para falar sobre a forma como eles atuam. Isso é o que eles dizem nos documentos deles, que eles não são. Não defendemos, em hipótese alguma, a anulação ou destruição do cristianismo como instituição. Defendemos, sim, uma restauração dos aspectos do cristianismo que se desviaram das Sagradas Escrituras e do ensino apostólico. Temos clareza das orientações dos primeiros apóstolos do Messias e das decisões já tomadas no primeiro concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15. Não se deve impor um julgo desnecessário a não-judeus que foram salvos pela graça de Yeshua, Jesus. Não nos achamos melhores do que outros grupos étnicos, religiosos ou denominacionais. Tampouco nos achamos proprietários de alguma verdade. Deus não está limitado a nenhuma instituição ou ministério. Não colocamos o judeu em posição superior em relação aos gentios, o que seria de uma imprudência e contra a própria Torá. Jamais foi ou será a intenção de nosso ministério fazer qualquer distinção racial ou étnica a qualquer grupo que seja. E isso é muito bom. Esses pontos do que eles não são, eles tentam fugir desse movimento que é chamado de restauracionista, que está tentando trazer uma ideia de que o cristianismo foi corrompido por Constantino e que a gente precisa voltar a um modelo original que seria adotar os valores culturais do judaísmo. E eles dizem que eles não são isso, de que eles não tratam o judeu como melhor do que o gentil, ou não tentam impor aos não-judeus, aos gentios, as ideias dos valores culturais do judaísmo. E isso seria muito bom, mas a gente encontra algumas divergências no mesmo site falando de coisas que eles fazem. Como, por exemplo, estamos provendo à teologia reformista o elemento esquecido no século XVI, Jerusalém e o povo judeu. Sola escritura, mais retorno a Jerusalém. Igreja e evangelho plenos e verdadeiros. E aí a gente tem uma ideia de que a igreja por si só se desviou desse movimento e eles estão tentando trazer ao evangelho verdadeiro, que seria voltar a essa cultura. Outra coisa, contribuir para difundir entre os cristãos a visão de sua reconexão com o povo judeu e com a nação de Israel, bem como a restauração das raízes bíblicas e judaicas da sua fé e seu papel em relação à redenção de Israel e do mundo. Restauração, então, quando você tem um movimento falando, nós não somos restauracionistas, e aí você encontra em outros pedaços, tanto eles falando sobre restauração ao verdadeiro evangelho, ao trazer o evangelho verdadeiro, a sola escritura, mais o retorno a Jerusalém, todo esse tipo de coisa. Isso vai contra o que eles falaram que eles não são. Parece sim ser um movimento restauracionista. Eles dizem em letras garrafais nos documentos deles: não pertencemos a nenhum movimento cristão restauracionista. Mas eles também dizem: o projeto Restauração, Bem e a Mim, deseja levar a igreja, judeus e não judeus que creem no Messias, de volta às raízes bíblicas e judaicas e aos seus princípios bíblicos vividos e promulgados no primeiro século. E aí a gente tem uma contradição de termos. Você fala que não é restauracionista, mas que quer trazer os cristãos a uma restauração ao movimento cristão verdadeiro do primeiro século. Uma coisa não bate com a outra. Uma coisa que muita gente fala, que é o argumento para poder falar contra o judaísmo messiânico, é o que eles creem na Trindade. E muita gente falando de que os judeus messiânicos não acreditam na Trindade, que eles não acreditam nesse conceito. Mas então, a questão não é bem essa. Esse é um ponto de discussão entre eles. Então você vai ter alguns judeus falando de alguma forma, outros falando de outro, mas a ideia de 3 deuses para eles é inaceitável. Mas parece, pelos documentos que a gente conseguiu achar de judeus messiânicos mesmo, que estão trazendo esse movimento sem ser esse restauracionismo, de que eles acreditam sim na Trindade da forma que os cristãos protestantes, ou reformados, ou batistas e etc., pentecostais, acreditam também, de que é o mistério da Trindade de um Deus em 3 pessoas reveladas, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo apenas um Deus. Basicamente, o problema não é o judaísmo messiânico, mas sim o mau uso dessa raiz e tentar trazer isso para pessoas que não conhecem essa cultura. E às vezes parece um pouco de, e eu sei, eu odeio esse termo tanto quanto talvez você odeie também, de apropriação cultural. De você trazer uma cultura que não é sua e tentar viver como se você fosse o cara desse movimento, como se você fosse total um judeu que tivesse vivido isso por séculos e séculos e conhecesse toda essa cultura, mas não conhece. Tenta trazer isso como peso para os gentios, como se fosse raiz deles, e não é. Então você tem uma igreja cheia de gente
onde ninguém é judeu, mas eles usam shofar, eles usam talit, eles usam kippah, eles comemoram as festas, Sukkot, Pesach, o Hanukkah, o Chanukah. Eles comemoram todo esse tipo de coisa, e para mim isso não é só teologicamente errado, trazer isso como obrigação para a salvação, ou de que isso fosse o verdadeiro cristianismo, mas também é um desrespeito com os judeus que conhecem e que viveram essa cultura, e para quem essa cultura tem um significado verdadeiro cultural. Você não é judeu, você não cresceu nessa cultura, você está usando os elementos dessa cultura para criar legalismo, legalismo esse que não foi imposto por Jesus, nem pelos apóstolos, nem por ninguém na Bíblia. Você não deve trazer esses elementos como obrigação para um não-judeu viver. A questão toda se resume em alguns pontos. Não há problema em usar a cultura para tentar atrair as pessoas e falar de que elas não precisam perder a sua cultura, os seus valores para viver o cristianismo. Você tem Paulo falando sobre isso. Lá em 1 Coríntios 9, do 19 ao 24. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então não há problema de se fazer como as pessoas e usar esses elementos da cultura e mostrar para elas de que há um modo de se viver o cristianismo sem abandonar sua vida. Mas há um erro, há um problema em impor julgo de cultura para os não-judeus, como se isso fosse elemento de cristianismo verdadeiro ou qualquer coisa do tipo. E a gente tem a Bíblia falando pra gente inúmeras vezes sobre esse problema, sobre como a gente não pode cair nisso. Em Atos 15:10, então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Atos 15:19 a 20. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhe que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Quando essa questão da lei chegou para os apóstolos, eles tiveram que decidir o que então seria de obrigação para os gentios. Eles decidiram não colocar esse jugo da lei mosaica para os não-judeus, para os gentios. Eles decidiram só colocar sobre eles aquilo que Cristo já tinha colocado e coisas que fossem prevenir o escândalo no meio dos judeus. Então se abstenham dos animais com sangue, se abstenham dessas coisas para que você não crie conflito com essas pessoas. Mas eles não colocaram a cultura como peso de teologia para eles. Diante de Deus, só existe o corpo da igreja. Gálatas 3:28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Romanos 10:12 ao 13. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você é judeu e está assistindo esse vídeo, você não precisa abandonar sua cultura. Você não precisa deixar tudo isso para viver o cristianismo e abandonar sua identidade, que faz parte de você. Então, dando uma de um movimento mosaico aqui, essas coisas, elas são riquezas suas, elas são riquezas culturais e valores que você deve carregar e não pode esquecer. Só esqueça que Cristo te libertou da culpa de tudo isso, das amarras que tudo isso tinha, de que se você não seguisse a lei perfeitamente, você iria tropeçar por fazer qualquer coisa de errado. Em Cristo nós temos o Espírito Santo que nos capacita a viver em santidade, e Ele faz isso em nós. Não temos mais o peso da lei sobre nós. Então, se você é judeu e está assistindo esse vídeo, saiba que você não precisa abandonar sua cultura, abandonar isso que é valor seu para seguir a Cristo. Você não precisa abandonar sua identidade, porque ela não é pecado. Esses valores das festas, de tudo isso que os judeus têm, isso é riqueza. Dando uma de movimento mosaico, são riquezas culturais, são valores seus que você pode e deve carregar. Mas só lembre que Cristo te tirou dos sacrifícios, do peso do sacrifício, dos pesos dos rituais, e você não precisa mais se preocupar com isso, porque Cristo foi o sacrifício eterno de Deus. Para você que não é judeu, para de glamorizar, de teologizar, de criar jugo e legalismo para as pessoas, para os gentios, para aqueles que não são judeus,
impondo uma cultura que Cristo não pediu para eles viverem. Saiba que Cristo nos libertou desses sacrifícios, dos rituais, e que isso era a sombra daquilo que Cristo fez. Então não tente impor um peso que nem o próprio Cristo, nem os discípulos de Cristo tentaram impor sobre as pessoas. O que você achou desse vídeo? Gostou, não gostou? Conseguiu entender um pouco sobre o judaísmo messiânico? Sobre como ele não é nada de errado, mas pode ser usado de forma errada, como acontece às vezes, como acontece talvez aqui no Brasil. Então deixa seu comentário, compartilha esse vídeo para outras pessoas entenderem esse movimento. Se você não é inscrito, clica aqui embaixo, você pode se inscrever no nosso canal. Se você quer ajudar a gente, você pode ajudar a gente através do Padrim para manter todo esse trabalho funcionando. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.